Valeu. Valeu! Bom, pessoal, ontem então ficou faltando a gente terminar aquela apostila, né? Sobre o plenário. E depois, hoje nós vamos sortear um livro e nós vamos também tirar uma foto, né? Falta foto de vocês. Todo mundo está com foto, menos vocês. Eu também não sei. Só que a gente está conversando, a gente vai. É um processo completo. Só que eu vou nas conferências, Estou errado aqui. Vocês estão vendo o negócio do decreto, então? Sim. Fiz errado, peraí. Coisa errada. Agora vocês estão vendo? Não, continua no decreto. Que coisa. Engraçado, a minha tela está como plenário do júri. Tá. Tá, bom. É o decreto nosso aqui do município. Aqui, né? Bom. Ué, por que você não tá? Ah, achei. Bom, beleza. Agora foi, não foi? Agora foi. Do ato. Bom, pessoal, olha só. Olha bem, voltei, pessoal, voltei. Olha só, eu trouxe para vocês um julgado. Ontem a última coisa que eu falei foi o 479, né? De ter que juntar 3 dias antes da manifestação, tá? E o caso que eu trouxe foi que, além, o STJ bateu o martelo no seguinte sentido: além do sujeito ter que juntar 3 dias antes, a outra parte tem que ser intimada. Então, não basta, digamos que o júri é na sexta e o sujeito juntou o documento na segunda. Legal, tem prazo legal, tem 3 dias úteis tranquilos. Mas só que a outra parte não foi intimada. Ela tem que ser intimada. Por esse julgado que o STJ foi, esse julgado, inclusive, ele é de 2017, olha só. O prazo de 3 dias úteis se refere ao 479, deve ser respeitado não apenas como a juntada, mas também para a ciência da parte contrária de sua utilização. Então, o STJ entende dessa forma. Tem que ser intimada a outra parte. Não basta juntar, tem que ser intimado. Tá? Isso passível de ser anulado. Anulado. Entendeu? Anulado esse júri, tá? Achei interessante isso. É um julgado recente, gente, 2017. 2 anos e meio, uma coisa recente, pela quantidade de julgamentos, de situações, tá? Então, isso aqui foi uma novidade interessante pra gente. Bom,
andando um pouquinho mais, 478, durante os debates, não poderão as partes alegar sob pena de nulidade. Olha, pessoal, isso aqui é outra coisa importante. Por quê? Às vezes a pessoa, no júri, o promotor ou a defesa, o promotor, na maioria das vezes, fazia isso pela posição dele. Por quê? Ele pegava a decisão de pronúncia e falava, aqui o juiz pronunciou. Você sabe o que é tirar de uma coisa fora de um contexto? E eu volto a dizer, o Ministério Público usava mais porque era a pronúncia, a decisão que era coisa desfavorável ao acusado. Então, ele tinha mais elementos para ser usado, mas a defesa também podia usar. E isso era chamado perdão, fugiu aqui a palavra. Isso era usado no júri como argumento de autoridade. Argumento de autoridade. Até coloquei aqui em cima, argumento de autoridade. Por que é argumento de autoridade? Porque usava um ato, uma decisão oriunda de uma autoridade, de um juiz, de um tribunal, usava aquilo recortado de um contexto para segundo os seus desígnios. O MP queria condenação, então, ou a defesa queria absolvição. Então, tirava fora de um contexto. Sabe aquelas coisas que hoje a internet faz, Facebook, mais várias situações? Pega uma coisa sem contexto e joga. Né? Joga na mídia, joga no Instagram, joga no Facebook, joga no Twitter. Jogou lá. Então, fora de um contexto. Aí o sujeito fala, fulano é assim. Aí, só aquela afirmação, por si só, traz uma mensagem, mas o contexto explica aquilo, em algumas situações, evidentemente. Então, pegava uma decisão de pronúncia que o juiz pronunciou, mas não tinha o contexto da decisão, por que pronunciou. Então, isso era usado contra o réu ou a favor do réu. Argumento de autoridade. Esse artigo 478 alterou isso. Agora, ele diz assim, não pode ser usado sob pena de nulidade. Sob pena de nulidade. Então, não pode ser usado como pena de nulidade. E o que não pode ser usado? Decisão de pronúncia. Não pode pegar, viu, o próprio juiz pronunciou. Não pode ser usado isso em plenário para tentar influenciar os jurados que o cara merece ser condenado. Ou as decisões posteriores que admitiu a acusação. Por exemplo, o sujeito foi impronunciado, teve a decisão de impronúncia. Aí o Ministério Público recorreu. Quando ele recorre, vai para o tribunal. Aí o tribunal muda a decisão do juiz e pronuncia o indivíduo. Certo? Então não pode ser usados também. Aqui, ó. O juiz não pronunciou, mas o tribunal pronunciou o indivíduo. Ok? Também não pode ser usado isso em tribunal. A questão se o cara está usando algema. Foi alterado, tem uma súmula vinculante, e o CPP também fala sobre isso. Há pouco tempo atrás, o sujeito ficava o júri algemado, estava condenado. Porque qual a impressão que passava para os jurados? O cara é bandido, perigoso. Ficava de algema, estava condenado. Isso foi alterado. O uso de algema é uma exceção, só quando houver fundamento para isso, só quando houver um requerimento, ou polícia, o próprio Ministério Público, quando houver subsídios, elementos concretos que o cara é perigoso. Não é assim, não usa algema mais. Teve um caso emblemático, assim que essa súmula foi aprovada, o sujeito chegou num fórum, num lugar desse aí com um juiz muito garantista, e o juiz falou assim, não, pode soltar o cara, aqui ninguém, preso meu aqui não usa algema não. Aí, o que aconteceu? O policial falou pro juiz, ó, excelência, esse cara é perigoso e tal. Não, pode soltar. Soltou o cara voou em cima do juiz. Então, não é assim também. A regra, não ter algema. Excepcionalmente, né, com devida representação da polícia, do próprio Ministério Público, o juiz mantém o cara algemado. E se houver a necessidade de algema, o MP não pode usar isso em plenário. Viu, está algemado, é perigoso. Não pode ser usado, sob pena de nulidade. Outra coisa que ele também não pode falar é quando o sujeito ficou em silêncio. Digamos que no interrogatório dele, na primeira fase, não falou nada. Usou o direito constitucional ao silêncio.
E agora não pode falar assim, ficou em silêncio, mas por quê? Não tinha nada para falar. Qual defesa? Não tinha defesa, por isso ficou em silêncio. É evidente que não pode ser usado contra o indivíduo. O direito ao silêncio é um direito constitucional. Você tem o direito de ficar em silêncio. E isso não pode ser usado contra você, contra o indivíduo, contra o acusado. E vocês estudaram com o mestre Márcio Tecnológico Caldas que o direito ao silêncio vem do princípio da presunção de inocência. Se há o status inicial do indivíduo é inocente. Se ele parte do status de inocente, é o status inicial dele, é inocente. Se o processo começa com ele com esse status de inocente, é um status a ser rompido pela acusação. A acusação tem que desconstruir esse status de inocente. Tá? Ela tem que desfazer, desconstruir. Se ela não conseguir, ele deve ser absolvido. Por isso que a dúvida beneficia o acusado. Por quê? Não teve certeza. Mas peraí, se o status inicial é inocente, a dúvida será interpretada a seu favor. O status inicial é inocente. Ok? Então, por isso, em nome da presunção de inocência, esse status de inocente, ele é inicial e deve ser desconstruído. E vocês estudaram com o mestre Márcio Tecnológico Caldas que, por causa disso, a questão probatória, o ônus da prova é da acusação. Por quê? Se eu parto do status de inocente, eu não tenho que provar que eu sou inocente. Alguém tem que desprovar, desconstruir esse meu status. Então, por isso que o ônus da prova é de quem acusa, porque o acusado parte do início que ele é inocente. Por isso que também, na hora do julgamento também, na hora de analisar as provas, indúbio pro réu. Coisa mais lógica possível. Coisa mais lógica possível. Por quê? É indúbio pro réu, sem dúvida. Na dúvida a favor do réu, porque o status inicial dele é inocente. Tudo bem? É o que o mestre Márcio Tecnológico trabalhou com vocês. Então, por isso que essa questão do silêncio é tão importante, não pode ser usada contra o indivíduo. Porque, não, ele pode ficar o processo inteiro calado. Se o ônus da prova é do MP, se ele não provar, absolve. Se ele prova, mas gera dúvida, absolve. A dúvida foi do inocente. Ok? Isso é algo importante que tem que ser lembrado. Por isso também que o MP não pode ser arguído a questão do silêncio. Se ele ficou em silêncio na primeira fase, na segunda fase, não pode ser arguído para lhe prejudicar. Entendemos isso, pessoal? Ficou claro isso? Ficou claro isso? Show, Priscila. Bom dia. Bom, outra coisa sobre isso também. E aí eu trouxe um julgado que fala exatamente sobre isso que eu acabei de falar. Teve um julgado de 2015 no STF, não é STJ agora, é STF. Esse julgado de 2015 foi falado o seguinte: o sujeito tinha outros processos. Ele foi condenado em outros processos. Tá? E aí, nisso que ele foi condenado em outros processos, então, o sujeito tinha outros processos. O processo anterior que ele tinha sido condenado. Aí o promotor falou isso em juízo. Tem outro promotor, fofoqueiro. Tem outro processo que ele foi condenado e tal.
Mas era um outro processo, era um primeiro processo, não tinha nada a ver com esse segundo processo. Aí ele foi condenado. Aí o que a defesa dele fez? Recorreu, dizendo justamente isso. Ele violou o artigo 478, tá? Ele falou de outro processo e tal. Aí o STF falou, olha bem, o que não pode ser arguído sob pena de nulidade é apenas o que está descrito no artigo 478. Esse rol daquilo que não pode ser falado, esse rol é um rol taxativo. Taxativo. Não pode arguir exatamente o que está ali. O que tiver fora dali, sem problema algum, pode ser arguído. Tá bom? Então, como o sujeito arguiu, o promotor arguiu algo que não estava ali, ele falou de um outro processo, ele não falou da pronúncia, nada relativo àquele processo. De um outro processo. O STF entendeu que não havia nulidade, não havia fundamento para decretar a nulidade daquele processo, daquele júri. Ok? Entenderam o que eu falei? Vou à frente, hein? Wallace, fala para mim. Dúvida? Dúvida, Wallace? Lívia, que chegou agora. Bom dia. Dúvida? Dúvida? Vou à frente, hein? Direito agora ao à parte. O que é o à parte? O à parte... Bom dia, valeu. O à parte é um pedido formulado pela parte durante a sustentação oral do outro, do ex-adverso, do outro. Então, olha bem, para que interceda na sua fala, para fazer um questionário, uma retificação, uma observação, seja para discordar de afirmação contrária aos seus interesses. Com a reforma de 2008, o 497, inciso 12, passou a prever que o juiz-presidente do júri detém a atribuição de regulamentar, durante os debates, a intervenção de uma das partes, quando a outra estiver com a palavra, podendo conceder até 3 minutos para cada parte requerido, que serão acrescidos desta última. Olha só, aí finaliza assim. Desse modo, quem tem que regulamentar a parte é o juiz. Tá? Está no artigo 497, inciso 3. O que eu tenho para falar sobre isso? Isso foi regulamentado em 2008. Até 2008, não tinha regulamentação do à parte. A parte, quando um advogado ou um promotor interrompe a outra parte no momento da outra parte. A gente já viu que tem a parte dos debates, né? Na hora dos debates, fala o MP, depois a defesa, depois vem a réplica, depois vem a tréplica. Então, o que é o à parte? Na hora que o MP está falando, a defesa interrompe para esclarecer, para provocar, para pedir alguma coisa. Até 2008, isso não era regulamentado. Então, quem concedia o à parte era quem estava sendo interrompido. Por exemplo, o MP começa a falar, eu falo, doutor, me permite uma parte? Aí o MP, sim, permito. Ou, não permito, doutor. Mesma forma, quando a defesa falava, o MP, me permite uma parte? Não permito. Até 2008 ficava por conta da parte, o juiz regulamentava isso. De 2008 para cá, passou a ser atribuição do juiz. No caso concreto, o MP está falando, defesa, vira silêncio, eu queria uma parte. Se o juiz achar que é pertinente, ele defere a parte. Se ele achar que não defere. Tá? Isso é muito interessante, porque tem muitos advogados e promotores que, na hora de desenvolver sozinho o caso, não são tão assim apaixonantes, não são tão assim eloquentes, mas eles são bons de apartes, que o aparte é usado muitas vezes para desestabilizar o promotor, desestabilizar o advogado. Tá? Às vezes faz isso, e aí tem gente que é ótimo para isso. Tem gente que, quando vai para os apartes, ele cresce. Mas se deixar ele falar sozinho, não é grande coisa. Então, isso é utilizado. Vocês veem júri, quando passa na televisão, com outras situações. De 2008 para cá, o juiz regulamenta isso. Eu lembro que eu fazendo um júri antes de 2008, e a promotora, mas eu também já fiz de propósito. Eu não gosto do à parte, por essa linha que eu tenho, que eu acho que tem gente que
como eu fui jurado em 5 júris seguidos quando eu estava na faculdade, eu pude observar isso à época. Vários advogados famosos à época eu fiz esse júri. Eu pude participar, advogados e promotores famosos, muito famosos, eu pude estudar e ver como que cada um, e eu trouxe isso para a minha vida profissional. Eu fazendo um júri com a promotora, ela falou o tempo inteiro. Falou. Eu não interrompi em momento algum. Dei corda, deixei ela ficar à vontade. Eu sabia que ela ia querer me apartear depois, mas não respirei, nem respirei. Deixei ela quietinha, falou. Aí foi a minha vez de falar. Na hora que eu começo a falar, ela, doutora, eu falei, doutora, aí ela joguei a isca, ela pegou a isca. Fisgou. Eu falei, doutora, a senhora falou o tempo inteiro, eu com o maior respeito, deixei a senhora falar, deixei a senhora desenvolver a sua linha de raciocínio, deixei a senhora explicar corretamente como a senhora pensa. E esse mesmo respeito que eu tive pela senhora, eu gostaria que a senhora tivesse por mim, por favor, para não complicar, os jurados poderem fazer um juízo melhor, analisar melhor o que a gente fala. Aí ela ficou quieta. Aí eu sabia que ela ia de novo. Aí eu continuei falando, ela de novo tentou me apartear, e eu de novo, porque ela ficou brava. Doutora, por favor, é o que eu te peço, o mesmo respeito, me respeite a mim, respeite os jurados que precisam entender, respeite o acusado, que a liberdade dele está em jogo, doutora. Por favor. Aí ela queimou mais ainda. E ela continuou falando. Aí que eu virei com a juíza, eu falei, excelência, por favor, toma uma providência. Porque como a juíza, eu não permitiu a parte, a juíza tinha que intervir, tinha que repreender. Só que a juíza, ela era, muitos anos, ela não é, vocês não conhecem a juíza, não. Ela era pro Ministério Público Futebol Clube. O marido dela era promotor. Você tinha que convencer o MP, que ela era totalmente a favor do MP. E, inclusive, ela falou para a gente, quando ela fez prova, magistratura, o desembargador na prova dela falou, você tem um narizinho de promotora. Bom, e ela ela era juíza por acidente, ela queria o Ministério Público. Ela me fulminou com o olhar, que eu pedi para zangar com a promotora dela lá, e ela viu que eu irritei a menina com a educação, deu um tapa de luva nela, mas era meu papel. E eu não plantei nada, eu só sabia que ela ia reagir assim. Ela me fulminou, ela não zangou com a promotora, me olhou de cara feia, porque ela tomou as dores da promotora. Aí a promotora ficou com vergonha, falando, pois não, doutor, não vou te interromper mais não. E fomos até o final, assim. Então, como que seria isso hoje, desde 2008 para cá? Essa situação específica que ela é didática. Eu estou falando, aí a promotora pede, eu quero a parte, excelência. E eu vou refutar, excelência, não tem motivo para a parte. Ela expôs com a maior tranquilidade. Eu não atrapalhei, eu não aparteei. Na sua vez, ela pôde expor, eu não tenho nada de que ela precise se manifestar. Eu vou fundamentar dessa forma. Tá? E aí a juíza decide, a juíza decide se é deferido ou não a parte. De qualquer forma, se o juiz entender que é necessário a parte, digamos que eu fui citado, digamos que eu citei a promotora. A promotora falou isso, absurdo. Ela falou e não explicou. Como é que ela explica isso? Aí eu citei ela. Aí, nesse caso, ela pediu, então me permite uma parte para explicar isso melhor. Aí, como nesse contexto, o juiz vai definir uma parte, porque eu citei ela. Eu fiz questão de mencionar a coisa que ela falou mal falada. Então, dessa forma, eu dei brecha para ela me apartear. O juiz deixa, ela tem até 3 minutos para explicar isso aí, e esses 3 minutos vai ser acrescido no meu tempo. Eu vou ter 1h33. Se ela me apartear de novo, vai ter mais 3 minutos. 1h36. Ok? Vocês entenderam o que eu falei? Deu para ter uma noção do que eu estou falando? Marilane, bom dia. Fala alguma coisa, Marilane. Você está sumida, hein? Você está muito sumida, hein, Marilane? Some não. Dúvidas. Gente, mas eu sou ficha, eu sou tranquilo nisso aí. Eu não gosto de a parte, por causa disso que eu expliquei. E eu não sou provocador, não gosto disso. Entendeu? Mas também a gente também não é. A maneira de trabalhar é diferente. Eu sabia que ela ia me apartear, então eu fiz raiva nela, mas não fiz raiva porque eu provoquei isso. Eu só reagi.
Eu não gosto muito dessas baixarias. Tem advogado que lida bem com isso, provoca para lá, para cá, não é muito a minha linha, não. Se precisar, a gente vai se defender e tal, mas não é muito a minha linha, não. Tá? Esse negócio de zangar com o policial, não. Na boa, com respeito, ele me respeita, eu respeito isso. Muitos policiais são alunos, ex-alunos, conhecidos, Itaperu, cidade pequena. Eu falo com eles, ó, vocês sabem que eu jogo limpo, mas lá dentro é cada um na sua. Eu jogo limpo com eles, não sou traíra, nada disso, não, mas tem hora que eu tenho que apertar, tenho que fazer umas perguntas mais. É o meu trabalho, tá? Mas com baixaria, sem jogar pesado. Bom, um instituto que eu coloquei aqui que é interessante para nós dois, que é o acusado em defesa e a sociedade em defesa. Duas situações. O artigo é o mesmo. Ó, com base no artigo 497, diz assim, são atribuições do juiz, além de outra, nomear defensor ao acusado quando considerá-lo indefeso, podendo, nesse caso, dissolver o conselho e designar novo dia para julgamento, com a nomeação e constituição de novo defensor. Por analogia, isso aqui vai ser usado tanto para o acusado quanto para a sociedade. Como funciona isso? Primeiro aqui pelo 497. Se o juiz percebe que o advogado é fraco, ele vai declarar o réu, o acusado, indefeso e dissolve o conselho. Quer dizer, acaba aquele júri, extingue aquele júri, vai marcar um outro júri e vai falar para ele, nomeia um outro advogado ou um outro defensor. Arruma um outro defensor, vai arrumar outro defensor público. Manda ofício para a defensoria pública. Tá? É um dever do juiz, porque às vezes vê que o advogado é fraco, tudo que o advogado está fazendo está indo contra o acusado, contra o cliente. Da mesma forma, se o promotor for fraco também, se o promotor for um promotor desinteressado, um promotor relapso, que não está representando bem a sociedade. Aí ele decreta sociedade em defesa e também anula o júri. Aí, nesse caso, ele vai mandar um ofício para o procurador-geral do Ministério Público, que é o chefe do Ministério Público, para ele designar um outro promotor. De qualquer forma, é uma coisa muito vergonhosa, tanto para o Ministério Público quanto pela defesa. Tá? Mas é um papel do juiz, analisar isso aí, se a defesa está sendo bem feita e se a acusação também. Que não tenha sido negligência, tá, gente? Bem feito não é no primor da técnica. Tem que vir um nobre defensor que seja um cara com a eloquência admirável. Não. É um cara combativo, um cara que está brigando, está tentando, está trazendo argumentos, está contra-argumentando aquilo que o MP fala. A mesma coisa o Ministério Público, que trouxe uma acusação sensata, com o devido fundamento. Tá bom? É nesse sentido aí. Tudo bem? Acusação em defesa ou a sociedade em defesa. Bom, a gente trabalha um pouquinho mais a questão dos quesitos. Quesitos, quesitação. O que é um quesito? São as perguntas feitas aos jurados para que se pronuncie quanto ao mérito da acusação. O teor dos quesitos, o conselho de sentença será questionado, autoria e participação. Da onde a redação? Da onde são retirados os quesitos? Eles são retirados na decisão de pronúncia, tá? A partir da decisão de pronúncia, o juiz monta os quesitos. E aí, ao final dos debates, esses quesitos são mostrados para as partes, para o Ministério Público e a defesa, para ver se eles concordam. A ordem dos quesitos está no artigo 483, que a gente vai ver, tá? E é tranquilo a ordem dos quesitos. Mas estou explicando para vocês de onde vem. Os quesitos têm que vir sempre, quando eu ponho o teor aqui, tem da redação, no teor, eles têm que ser respondidos de forma afirmativa, sem palavra não, nem, porque isso vai trazer complexidade. Isso traz confusão aos jurados. Porque muitos dos jurados não formaram em direito, não estudaram, não têm noção daquela matéria, são pessoas leigas no sentido jurídico da coisa. E aqui embaixo eu coloco também o seguinte: quando tiver mais de um acusado, faz a votação de um depois do outro. Não faz no pacote. Vamos jogar os dois de uma vez. Não. Fulano A vota tudo dele. Depois fulano B também vota tudo. Da mesma coisa quando tem crimes conexos. Por exemplo, o sujeito está respondendo homicídio mais ameaça. Primeiro faz a quesitação do homicídio,
depois faz a quesitação da ameaça. Faz um, depois faz o outro. Ok? Observaçãozinha boba aqui. Como que a ordem dos sistemas da quesitação? Sistema francês, que são vários quesitos, e o sistema americano, que é um quesito só. É um só, usado ou inocente. A gente adotou um sistema misto após 2008, que hoje a gente tem, de quesitos únicos e tem quesitos especificados, divide em vários quesitos. Tá? A leitura dos quesitos, como eu falei, é após os debates, lê para as partes e depois vota na sala secreta. Essa impugnação, se o Ministério Público não concorda com os quesitos que são feitos pelo magistrado, pelo juiz de direito, se o Ministério Público não concorda com os quesitos, ele deve impugnar na hora a mesma coisa à defesa, sob pena de preclusão. A votação é na sala ultra secreta. Em alguns lugares, tá? Em alguns lugares que não tem uma sala específica, uma sala secreta, a votação é feita ali mesmo no salão do júri. Tem comarcas menores que não tem uma sala específica para isso. Não tem o menor problema. Faz ali no salão do júri mesmo, onde foi o júri. Pede para as pessoas se retirarem, por favor. E quem fica na sala? Juiz, secretária, 2 oficiais de justiça, defesa, acusação, tá? E os jurados. Ok? Todo mundo mais sai. Nem o acusado fica, tá? Somente essas pessoas. Bom, os jurados recebem 2 cédulas. Eles recebem 2 cédulas. Cada jurado recebe uma cédula com sim e uma cédula com não. É um papel opaco para que você não veja o que está por trás dele, né? Você vai dobrar a cédula, ninguém pode ver se é sim ou não. Então, por isso que é opaco. E há um sigilo nas votações. A gente já estudou o sigilo constitucional. Um jurado não pode ver o que o outro está votando, tá? Sob pena de anulação de todo o júri. Um jurado não pode ver o que o outro está votando. Você não pode virar para lá, estou votando assim, ó. Não pode. Ou só mostrar. Não pode. Por isso que a gente estudou ontem que não pode servir no mesmo conselho de sentença marido e mulher. Que a mulher vai olhar para o marido assim e já vai dizer o que ele deve fazer só com o olhar. Não pode. A ordem desses quesitos está no artigo 483. A ordem está no artigo 483. Muito tranquilo a questão dessa ordem dos quesitos. 483. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Vou entrar na ordem dos quesitos, tá? Eu estou terminando o júri, eu vou terminar um pouquinho e vou começar a nulidade, tá? Estou terminando o júri. Eu não termino hoje, mas termino na próxima aula tranquilo. Vou ver se na segunda, na terça eu termino e na quarta eu já começo nulidades. Tá bom? Por enquanto está tudo bem? Alguma dúvida sobre um ramo do direito? Tranquilo? Sara, tira nossa foto, Sara. Tira nossa foto aí, ó. Vou tirar. Peraí. Pessoal, abre a tela aí para a sala tirar foto nossa. Abre a tela. Todo mundo, abre a tela aí, por favor. Tira nossa foto. Ai, Jesus. Eu também abri minha tela aqui, ó. Peraí, Adilson, porque Não vou... não sei por que não tá dando para abrir todo mundo. Você está no computador? Tô. Pois é, pessoal, abre a tela. Eu vou tirar aqui. Tira do compartilhamento de tela. Porque aqui o pessoal... Eu? É.